Olá, maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia e eu te ajudo a ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. Seja muito bem-vinda a mais uma live que a gente vai falar hoje, na aula de hoje, sobre candidíase, cistite e dor na hora da relação. Quantas mulheres aí com um monte de problemas, de questões que não conseguem ter relações por conta da dor, da cistite e da candidíase? Quem nunca? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim você recebe as notificações dos conteúdos que a gente vai postar todo santo dia. Quem ainda não se inscreveu no evento online gratuito Poder da Limpeza Uterina, ainda dá tempo. Vai ser incrível, vai ser agora em abril e a gente está aqui preparando um monte de coisas para vocês. Lembrem de colocar o melhor e-mail e de entrar para o grupo secreto do WhatsApp. Por quê? Porque vai ter um monte de coisas que eu vou entregar só lá no grupo. Então a senhora não perca de jeito nenhum esse evento. Combinado? Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar de uma forma, né? De um olhar, de uma perspectiva que em poucos lugares vocês vão encontrar sobre a cistite, candidíase e a dor na hora da relação. Quando eu fui estudando mais a fundo, primeiro, quem não conhece a minha história, eu comecei a estudar sobre o feminino, sobre os problemas ginecológicos, porque eu tinha muitos problemas ginecológicos. E em relação a cistite, candidíase e dor na hora da relação, eu tinha os três, tá? Então, o que que acontece? Eu tomava muitos remédios, eu tinha candidíases recorrentes após a relação, eu tinha cistites extremamente fortes a ponto de elas subirem, se tornarem pielonefrites, que são aquelas inflamações que sobem para o rim, tá? E era uma coisa recorrente e o que que acontecia? Não melhorava com o tempo, muito pelo contrário, piorava com o tempo. Então eu percebia, comecei a notar na minha história que existiam alguns gatilhos para que se piorasse ou desencadeasse a cistite, a candidíase e a dor na hora da relação. E eu quero que hoje você converse, reflita aqui comigo, revisite um pouco a sua história, porque nenhum sintoma caiu no seu corpo, caiu no seu colo por acaso, tá? Depois de observar mais de 900 mulheres, de conhecer a história de mais de 900 alunas, porque eu leio uma por uma das histórias das minhas alunas, eu notei recorrências. Notei recorrências para inúmeros sintomas. E o que eu trago aqui é exatamente essa observação. O que eu observei em mim e observei nas minhas alunas. Combinado? Quando a gente está falando da dor na hora da relação, da cistite, da candidíase, existe um ponto em comum aí. Que ponto em comum é esse? Todos acontecem na vagina, na vulva, ou no canal vaginal. E eu quero mostrar essas imagens aqui para vocês, para a gente já fazer, para eu mostrar para vocês aqui a título de ilustração, que quando eu tô falando de ioni, eu tô falando de vagina e de vulva ao mesmo tempo, tá? Vulva é essa parte externa, tá? Onde tem os pelos, o monte pubis, tem os lábios, os grandes lábios. Isso aqui é a vulva, mas eu chamo de vagina para facilitar, a título de didatização. E, ó, vocês aqui também. E o canal vaginal é essa entrada, tá? Deixa eu só clicar aqui para focar. É essa entrada aqui, por onde sai a menstruação, sai os fluidos vaginais, ok? Então, quando eu tô falando de vagina, eu tô falando da vulva e do canal vaginal, combinado? O que que acontece, gente? Quando a gente tá falando de vagina e de vulva, a gente tá falando da forma como nós nos relacionamos com a vida e com os outros. Cássia, como assim? Não entendi. Então vamos entender. Quando nós nascemos de parto natural, o portal que faz
da onde a porta, o lugar de onde nós passamos no momento do nosso nascimento para a vida é uma ioni, uma vagina, uma vulva, que é da nossa mãe, certo? Então, em muitos lugares, em muitas culturas antigas, se considerava a ioni, a vulva, a vagina, o portal da vida. Nesse sentido, a gente começa a observar que a mulher, quando vai ter intimidade com alguém, quando ela vai ter um processo de proximidade, ela também, isso também perpassa a sua ionia, a sua vagina. Olha que importante. É na vagina que nós temos um monte de redes neurais que, quando estimuladas, despertam um prazer imenso. Mais de 8.000 de estímulos, de 8.000 canais, né? De 8.000 formas de estímulos em que a gente, quando estimulada, desperta vários prazeres e não só isso. Libera vários hormônios. Você se sente muito mais motivada, você se sente muito mais disposta quando você está com esse canal, esse portal da Ioni, da vagina, potente. Quando sua vagina começa a apresentar sintomas, isso mostra a forma como você está vivendo a sua vida e os seus relacionamentos. Vou dar alguns exemplos para você. Se você tem alguns traumas, se você tem algumas feridas emocionais, como por exemplo, traição. Fui traída, me decepcionaram, eu me fechei para as pessoas, não consegui superar aquele trauma de traição. O que vai começar a acontecer com essa mulher? Candidias de repetição. É uma forma, o sintoma, a dor, que é a contração muscular desse canal muscular vaginal, a cistite, a candidíase, são formas do seu corpo, da sua ioni, da sua vagina, de dizerem o quê? Eu estou fechada para a vida e para os outros. Ai, Cássia, mas eu gostaria muito de me relacionar, eu até tenho vontade de me relacionar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mais de 8.000 terminações nervosas, exatamente. Eu esqueci a palavra terminações, obrigada. Exatamente. O que acontece quando a mulher diz assim, mas eu quero tanto me relacionar, eu tô tão disposta, eu quero muito, mas o meu corpo, eu não consigo. Por que que não consegue? Por que que não consegue? Porque com certeza existe alguma ferida emocional aí que tá protegendo você de ter essa relação. Então, às vezes, a gente jura de pé junto, como a gente diz, né, que já passou, que já superou, que passaram 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos, mas se o seu corpo está adoecendo, se a sua ionice, a sua vagina está trazendo sintomas, existe alguma ferida aí por trás. Nós temos, deixa eu mostrar para vocês aqui, 4 níveis de corpos, 4 níveis que muitas vezes a gente não considera. Deixa eu ver onde as minhas canetas foram parar, gente. Pedi pro Léo me ajudar aqui, porque não sei. Ah, ele tinha pegado, é por isso que sumiram. Vamos lá. 4 níveis de corpos. Olha só, nós temos um corpo físico, obviamente. Já vou mostrar para vocês aqui minha parte escrita, tá? Um corpo físico, até aí todo mundo tá por dentro, mas nós temos um corpo mental. Ah, como é que eu sei isso? Você pensa e você sente partes do corpo. A sua mente tá no seu corpo todo, tá? Nós temos um corpo emocional. Fiquei nervosa. O que acontece? Dor de barriga, aperto no estômago, corpo mental, emocional. Uma emoção muito forte desencadeia algo.
Inclusive, eu estava lendo um comentário que deixaram aqui no Instagram de mais uma mulher que mostra de novo essa relação útero e coração. Eu falo para vocês, né? O quanto emoções muito fortes podem trazer escapes menstruais. E um corpo energético, por quê? Mente, o 4 ficou horrível. Energético, por quê? Porque mente e emoções contêm energia. Nós temos no corpo energético muito mais canais sutis do que veias e artérias no corpo físico, tá? São bem mais. São mais de 72 mil canais sutis. E toda doença, todo processo de adoecimento, ele começa no corpo energético, ele passa por um corpo emocional e mental, ele começa num corpo mental e emocional e acaba afetando a energia. Uma energia bloqueada por bastante tempo vai trazer consequências para o físico. Às vezes a gente tem a impressão que o físico vem primeiro, mas não é. Ele é o último lugar onde vai aparecer o seu bloqueio mental, emocional e energético. Então a gente adoece, a gente se bloqueia primeiro na mente, nas emoções, e aqui inclui todas essas memórias uterinas também, e na energia, tá? O que que acontece? Eu tô falando aqui do portal da vida, eu tô falando aqui da vagina. A forma como eu enxergo e acredito que a vida é, presta atenção, corpo mental. A forma como eu sinto a vida e as minhas relações com as outras pessoas está afetando sim a minha saúde vaginal. E aí, você precisa entender, tá? Quando foi que a minha dor na hora da relação começou? Quando foi que a minha cistite começou? Quando foi que a minha candidíase começou? Ela não começou do nada. Não começou do nada. Faz um exercício aí da sua história, das coisas que aconteceram. Que momento que começou? Coloca aqui para mim no chat, para a gente começar a conversar em cima do momento em que começou. É muito mais fácil, é muito mais perto da raiz desse sintoma, desse bloqueio energético, emocional e mental, quando você sabe exatamente o momento, o que você estava vivendo, o que você estava sentindo quando o seu sintoma começou. Na minha história, por exemplo, eu comecei a apresentar cistites de repetição quando eu estava em um relacionamento em que eu me sentia extremamente abusada e desrespeitada. Então, toda vez que eu me sentia obrigada ou me obrigava a ter relações, eu tinha candidíase. Porque era a forma que o meu corpo encontrava de dizer: isso não está me fazendo bem. A forma como você está vivendo esse relacionamento não está te fazendo bem. E logo após vinham também, começou a ter dores na hora da relação. Por que que vem a dor? Porque existe tensão muscular. Existe falta de lubrificação. E por que que uma mulher não lubrifica? Quando ela não está relaxada, aberta, pronta o suficiente, excitada o suficiente para ter uma relação. Então quer dizer que eu não estou pronto, o meu corpo não quer ter relações, o meu corpo não está aberto para a intimidade, o meu corpo não está aberto para o outro, para a outra pessoa? Sim. E o que que fez o seu corpo se fechar? Feridas que você teve ao longo da vida. Eu sempre falo das 6 principais feridas emocionais. Rejeição pode ter desencadeado em você um medo de ser rejeitada, logo você rejeita. Abandono, medo de ser abandonada, logo você se fecha.
para o outro. Traição, não ter lidado muito bem com algum tipo de traição que você viveu. E traição é um termo muito mais amplo, porque quando eu tô falando de traição, não é apenas traição conjugal, amorosa, mas a traição de palavras, traição de amizades, sabe? Traição de pessoas que eram confiáveis e não foram confiáveis com você. Humilhação. Quantas vezes, gente, eu já recebi alunas, mulheres, que estavam sendo humilhadas em ambientes de trabalho, e não era na relação, e estavam com candidíase. Por quê? Porque elas estavam fechadas, se sentindo desrespeitadas no seu espaço. Se a gente olha a vagina, deixa eu mostrar de novo aquela foto que eu mostrei aqui para vocês, ela é a porta de entrada pro nosso ventre, pro nosso colo do útero, pro nosso útero, para as nossas trompas, ovários, para os nossos órgãos íntimos. Ela é um órgão íntimo, então tem tudo a ver com intimidade. Quando eu me sinto humilhada, eu me sinto exposta, eu me sinto desrespeitada. A traição traz isso também. Eu me sinto injustiçada e o meu corpo acaba me fechando para relações íntimas. Inclusive, a gente faz decretos, juramentos e a gente diz coisas. Eu nunca mais vou permitir que façam isso comigo. Eu nunca mais vou aceitar. E aí você ativa uma postura reativa. Reativa que o seu corpo entende, eu preciso proteger, eu preciso proteger, eu preciso proteger. Quando a mulher passa por abusos, e aqui tem abusos no sentido sexual, tá? Mas também abusos no sentido de você se sentir psicologicamente abusada, emocionalmente abusada. Mesma coisa, o seu corpo, isto está desrespeitando o meu espaço, a minha intimidade, e o seu corpo se fecha. No caso de abuso físico, sexual, o que que acontece, gente? Esta região, esta região, vulva, canal vaginal, fica traumatizada. Traumatizada, tá? Ferida e trauma é a mesma coisa. E aí, quando há relação, ou a possibilidade de uma relação, o seu corpo quer te proteger, porque o corpo não entende que aquela situação traumática, ela terminou. A sua mente, ela sabe que já faz 10 anos, 5 anos, não sei quantos anos que você viveu aquele abuso, por exemplo, ou aquela ferida emocional, mas o seu corpo não entende. E aí você precisa explicar para o seu corpo que ele não mais está vivendo naquele estado. É exatamente isso que a gente faz na limpeza uterina. A gente reprograma, a gente desprograma e reprograma o corpo, ó, em nível físico, mental, emocional e energético. Por isso que os resultados são muito interessantes. Por isso que as alunas têm tantas transformações, dores da relação que não vem mais, que não existem mais. Eu fui uma mulher que não conseguia ter relações sem dor por muitos anos, essa foi a minha história. E num primeiro momento, eu fui atrás de métodos, de ferramentas para mim. Só que eu percebi que não sou só eu. São muitas mulheres que têm problemas de dor na hora da relação, não conseguem lubrificar, que têm traumas, que têm candidíase, que têm cistite. Por quê? Porque elas estão com feridas, estão com traumas. E eu vou ler alguns comentários de vocês aqui antes de dar seguimento no conteúdo, tá? Eu não podia perder essa aula. Eu tenho cistite crônica desde os meus 14 anos, desde que meu pai faleceu. Olha que coisa. Lembra de dar like e se inscrever aqui para esse conteúdo chegar a mais mulheres, tá? Pra gente fazer com que mais mulheres assistam esse conteúdo, para que mais mulheres recebam esse conteúdo
que é tão importante. Ó, meu pai faleceu há 14 anos atrás e muita dor na relação. Essa aula com certeza é muito importante para mim. Olha só, vocês lembram que eu tinha falado da relação do portal da vida, da relação com os outros e com a vida? Eu tô falando aqui sobre a relação com os outros, as feridas causadas por outras pessoas. Mas aqui no primeiro comentário de vocês vem desde que meu pai faleceu. Ou seja, eu me fechei para a vida. Eu me fechei para a vida como um todo e o meu corpo entendeu que eu me fechei para a vida trazendo este sintoma. Então, gente, na limpeza uterina tem todo um processo de, além de limpar as feridas emocionais, existe uma reprogramação muito poderosa que é para o retorno à vida. O que essa reprogramação quer dizer? Muitas mulheres, e esse comentário não é a primeira nem a última, que dizem o seguinte: eu comecei a apresentar sintomas ginecológicos após a morte de alguém que eu amo muito, que eu amava muito. E aí você tem que fazer um processo de limpar a dor desse luto que ainda tá aí. E é tão sério isso que faz 14 anos que vem vindo, e é óbvio que depois de 14 anos essa mulher já tentou de todos os tratamentos possíveis. Mas a questão é que ela está olhando apenas para o nível físico. E se você não faz todo esse trabalho mental e emocional, o sintoma não vai melhorar. Certo? Por isso que vocês estão convidadíssimas para o evento. O poder da limpeza uterina, tá? Ó, boa noite. Estou com a bexiga dolorosa, que é a cistite intersticial. Sinto uma dor crônica na pelve e quando eu tenho relação aumenta a dor. Claro, essa região já está mais sensível. E aqui é muito importante, gente, a gente entender que eu não tenho aqui os órgãos pélvicos, mas o que que acontece? Na nossa pelve fica na seguinte ordem: bexiga, útero atrás e depois o intestino. Ficam todos juntinhos, tá? Quando a gente está falando de cistite, a gente está falando de água, xixi, água. E água, gente, simbolizam as nossas emoções. Quando nós estamos muito feridas, gente, é doloroso fazer xixi. É doloroso colocar para fora. Existe muita dor emocional numa mulher com problemas de cistite, tá? Ah, eu não lembro quando começou. Eu não lembro quando aconteceu. Começa a observar a sua história, que dor emocional ou que dores emocionais aconteceram para que esse sintoma viesse a se manifestar no seu corpo. Porque enquanto você não entende que existe essa relação entre o emocional, o energético e o físico, você vai tratar apenas de forma superficial. E o sintoma sempre vai se intensificar, tá bem? Outro comentário importante aqui também, ó. O meu pai sempre traía a minha mãe. E quando eu casei, eu tive infecções urinárias a cada 2 meses. Porque existe aí um padrão inconsciente de ter medo de ser traída. A ferida da traição é muito forte nas mulheres. Por quê? Porque a gente viu, assistiu, presenciou mulheres sendo traídas. Nossas mães, nossas avós, enfim, mulheres próximas a nós. E aí, quando a gente se vê numa situação de casamento, de relacionamento parecida com aquelas mulheres, nós muitas vezes honramos e inconscientemente temos medo de viver aquela situação. Eu tava falando com uma aluna exatamente sobre isso hoje. Ela disse assim: eu nunca fui traída, mas eu vi muito tempo a minha mãe ser traída e eu sinto muito forte a ferida da traição dentro de mim. E ela tem questões com cistite e candidíase também, tá?
E aí, por isso que na limpeza uterina o trabalho da limpeza de cada uma das feridas é muito importante, porque elas estão profundamente conectadas com os nossos sintomas ginecológicos, tá bem? E nesse caso, né, em que eu vejo o quanto as minhas ancestrais foram traídas, o que que eu preciso fazer? Limpeza de padrões ancestrais, coisa que na limpeza uterina nós fazemos também. Porque é muito mais comum do que você imagina a gente repetir de forma inconsciente os padrões da nossa ancestralidade, ok? Ó, depois que eu perdi minha virgindade, eu sofri um abuso e a minha vida sexual nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque existe a ferida do abuso, que precisa ser limpa, sim. Se você não limpa, toda vez que você tem relações, o seu corpo entende que aquilo é um abuso. O corpo não diferencia. Um corpo em trauma, uma região em trauma do corpo, o que que acontece? A relação funciona como um gatilho. O que que é um gatilho? É um botãozinho de play. Pum. Seu corpo viveu aquela situação, tá? De trauma, de abuso. E aquela história ficou gravada ali no seu corpo, nas suas células. Quando vai acontecer a relação, o seu corpo lembra. Você lembra. Às vezes vem imagens na mente. Quem passou por isso sabe, tá? E aí é quando aperta o play. Vai ter relação, aperta o play e volta tudo de novo. E aí você não lubrifica direito, você tem dores na hora da relação, porque aquela região tá em trauma. E o trauma contrai, congela. Uma mulher contraída, uma mulher com medo, ela vai sentir dor na hora da relação, ela não vai sentir prazer na hora da relação, ela não vai conseguir chegar a orgasmos. Veio uma aluna uma vez na limpeza uterina, inclusive eu tenho live com ela, se vocês quiserem procurem depois no YouTube, tá? Vou só tomar uma água e desfrutem da minha caneca que eu chegou hoje para eu fazer aulas e lives para vocês. Olha que coisa maravilhosa essa caneca. Hum. A aluna, tá? Ela tinha um sintoma chamado vulvodínia, que é uma dor crônica. Ela ficou assim por 13 anos, com dor crônica na hora da relação. Ela não conseguia ter relações. Ela simplesmente não conseguia, porque a dor era surreal. Começou a limpeza uterina, porque ela já tinha tentado de tudo também, tá? Já tinha tentado de tudo, já tinha ido para outra cidade, já tinha andado pelo Brasil inteiro atrás de soluções. Até que um dia ela encontrou, procurando na internet, os meus conteúdos. E aí ela se tornou aluna da limpeza uterina. A Juliana, em menos de um mês de limpeza uterina, gente, a dor que ela sentia para se relacionar em 13 anos desapareceu. Vocês entendem que quando você faz, chega na raiz correta, chega no local correto, e o que que ela descobriu? Depois de muito pesquisar, de muito ir a fundo na raiz dos sintomas dela, era uma ferida de abuso. Ela passou pelo abuso. E, portanto, nada do que ela fazia chegava no trauma que mantinha ela e o corpo dela e a vagina dela num estado de contração. Quando ela chegou, o corpo relaxou. E ela conseguiu ter relações, ter prazer, ter orgasmos, coisa que ela não tinha há muito tempo. Então, é muito importante a gente entender que não, o corpo físico não está desconectado do que eu vivi, não está desconectado do que eu senti, não está desconectado do que eu acredito, tá? E, portanto, isso vai afetar sim a minha saúde, gente. Isso vai afetar a minha saúde. A nossa visão de corpo é muito estreita.
é muito estreita. Quando a gente entende que nós somos muito mais do que físico, a gente entende que não tem como descolar o que pensa, o que sente, do que o meu corpo está apresentando, certo? Ó, eu demorei muitos anos para descobrir que os relacionamentos abusivos que eu vivi ao longo dos anos tinham relação com todos os meus problemas ginecológicos. Exatamente. E os seus problemas ginecológicos são uma forma do seu corpo dizer para você: eu estou em estado de dor, eu estou em estado de trauma, eu estou ferido, ferido. Por isso que a gente tem que entender que o nosso corpo não é nosso inimigo. O seu sintoma não é seu inimigo. O seu corpo está mostrando para você coisas que você não está enxergando sobre você mesma. Que ainda existem feridas, e ainda existem traumas, existem coisas que você ainda não resolveu, ok? A candidíase, tá? O que que acontece? Também pode ser um gatilho para algum desses traumas. Porque às vezes, gente, a forma como o seu parceiro, a pessoa que você se relaciona, chega para você de uma forma muito incisiva, muito, muito, como é que a gente diz? Muito forte, com muita, muito invasiva, essa é a palavra. Muito invasiva, você se sente desrespeitada, você se sente abusada. Isso já aconteceu muitas vezes comigo em relações anteriores. A forma como a pessoa chega para você também pode fazer com que você se sinta muito abusada, muito desrespeitada, entendeu? E também pode ser que essa forma da pessoa chegar desencadeie em você um gatilho, como no botãozinho que eu falei para vocês, dá play em toda uma história. Por quê? Porque quando você está num estado de trauma, quando uma pessoa age com você de forma semelhante àquilo que doeu, você imediatamente entra num estado de terror, de pânico, de aversão. Então tem muitas mulheres que chegam para mim e dizem assim: "Olha, só do meu parceiro demonstrar vontade de se relacionar comigo, eu já fico assim, ó, trauma, estado de trauma, congelamento na dor e no trauma. E aí vocês me perguntam como é que eu faço, Cássia, para ser sua aluna? Vocês estão perguntando aqui. Você vem para o evento, aprende comigo, que eu vou te explicar como funciona a limpeza uterina, quais são os pilares da limpeza uterina, como é que foi que eu cheguei nessa metodologia que hoje é aplicada, tá? E que tem tantos resultados. E aí, também vou te explicar lá como você se torna minha aluna, tá bem? Então, fica tranquila que nesse momento eu quero que você entenda que, seu sintoma não é seu inimigo, que a sua cistite, a sua candidíase, a sua dor na hora da relação são profundamente emocionais e profundamente ligadas a dores emocionais, feridas emocionais, traumas, certo? E que é possível resolver isso sim. É possível você ter prazer na sua vida, prazer na sua sexualidade, você resgatar essa sexualidade potente, essa saúde ginecológica que se perdeu, porque é uma droga ficar com candidíase, é uma droga ficar com cistite por experiência própria, né? É super desconfortável, dá coceira, você fica toda errada, entendeu? Cistite, fazer aquela vontade de fazer xixi todo o tempo, dor na hora da relação, você fica frustrada porque não consegue ter prazer. E você, deixa eu te dizer uma coisa, você ainda não tinha escutado de forma tão explícita e tão profunda sobre esses sintomas. Mas eu tive muitas alunas com muitas histórias de mulheres que nunca mais tiveram nem dor na hora da relação, nem cistites, nem candidíase, e eu sou essa mulher.
E o que eu quero te ensinar no poder da limpeza uterina, no evento, é exatamente esse caminho que é muito profundo, mas que ao mesmo tempo ele enxerga a sua questão física com todas as dimensões mental, emocional e energética que precisa ser considerada, entende? Se não for dessa forma, você fica muito no superficial, tratando apenas em nível físico, mas não resolve. Tanto que algumas de vocês, e essas as alunas que eu falo para vocês, né, que vêm há 12 anos, 13 anos, 14 anos, é muito tempo, gente, para você ficar doente. É muito tempo para você ter uma vida frustrante, uma relação frustrante com o seu corpo, uma relação frustrante com os seus genitais, uma relação frustrante com a sua sexualidade, porque é lógico, se você tem sintomas há tanto tempo, você realmente está cansada. Você não está cansada? Cássia, eu nem me relaciono mais, porque eu já desisti. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Não é possível que você aceite viver dessa forma. Não aceite viver de migalhas. Não aceite viver com menos do que você merece. Não aceite ficar doente muito tempo. Não aceite, não, você não merece isso. Se o sintoma tá ali, existe uma lição, existe algo que você não tá conseguindo enxergar. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você chega na raiz, você libera o trauma, você libera o bloqueio ali da raiz, o que que acontece? O sintoma não precisa mais estar, porque ele é um sinal de alerta. Eu sempre faço essa comparação para ficar bem claro para todas nós. Quando a gente está num carro, quando está acabando a gasolina, não liga uma luzinha? Olha, a gasolina tá no fim, o tanque tá baixo, não é assim? O sintoma, ele é a luzinha. A luzinha que diz, você, aqui tem uma ferida, aqui tem um trauma, aqui existe um bloqueio que você precisa olhar. Cássia, não sei nem por onde começar, por onde olhar. Pois é, então eu quero te ajudar nisso. Quero te ajudar a ir na raiz. Porque se você não for na raiz, ele vai seguir persistindo. Ele vai seguir retornando. Por isso que as alunas têm esses resultados tão profundos e maravilhosos, porque não adianta você não levar em conta as crenças que estão aí atuando, porque você vai criando repulsa também pelo sintoma, criando repulsa pela situação, e isso vai tornando ainda mais intenso, tá? Quanto mais você detesta o seu sintoma, mais intenso ele fica. Você vai criando uma carga emocional também contra o sintoma. E tudo isso vai deixando a bola de neve cada vez pior. Então eu quero te mostrar que existe um caminho sim, mas é para você que cansou de viver com dor, de não conseguir se relacionar, de estar sempre com cistite, de estar sempre com candidíase, de você que tá aí no perrengue e que cansou e que sabe que existem dores aí, que você que está sendo honesta com você mesmo, porque existe também muita coragem. Precisa muita coragem da gente, com a gente mesma, dizer, cara, tem dor aqui sim, sabe? Tem dor. Eu tenho coisas, tem feridas aqui que eu ainda não consegui lidar direito. Tem questões aqui que precisam ser liberadas, limpas, porque eu já percebi que se eu não fizer isso, não vai melhorar. Então, eu quero que você também tenha essa coragem de falar a verdade pra si mesma que é, cara, eu tô ferida, eu tô machucada e eu preciso ir profundo nisso, porque só tapar o sol com a peneira não tá resolvendo. E esse é o momento. Este é o momento, é o convite que eu quero fazer pra vocês, porque eu já passei por isso.
Eu já passei pela cistites, eu já passei pela candidíase, eu já passei pela dor na hora da relação e hoje eu não tenho mais nada. E eu quero compartilhar com vocês um caminho que me ajudou, não só a mim, mas as minhas alunas também, que também tinham esses problemas, que também tinham todas essas questões e outras que a gente vai falar em outras aulas, mas que você entenda que é possível. É possível viver sem dor, é possível ter relações positivas, é possível estar em paz com o seu corpo e com o seu sintoma quando você entende que ele é só um mensageiro de que algo não vai bem. Que ele é só o sinalzinho que está te mostrando algo, mas que juntas a gente vai conseguir enxergar, a gente vai conseguir olhar tudo isso e a gente vai conseguir desbloquear tudo isso. Olha só. Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida, né? Estou vivendo dias intensos. Fiz mesa radiônica, eu sofri abuso no meu casamento. Estou casada há quase 40 anos e eu não consigo mais. Maria, vem pro evento, porque essa ferida de abuso precisa ser liberada aí, tá? Precisa ser trabalhada e liberada, ok? Então, quando a nossa vagina adoece, tá? É porque o seu corpo está dizendo: eu não estou pronto para me relacionar. Eu não estou pronto para me abrir intimamente com o outro. Eu não estou pronta, eu não estou aberta para a vida, eu não estou aberta para a intimidade. E se você se fechou, é óbvio que tem aí alguma coisa que te machucou. Porque ninguém se fecha do nada, ninguém se retrai do nada. Se a sua vagina está adoecendo, significa que você está fechada para as relações e para a vida, porque de alguma forma você foi ferida, tá? E aí, gente, a gente precisa entender, já aconteceu muitas vezes comigo, a Cleonete falando aqui, com todas nós. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso é uma coisa muito séria, tá? Que por mais que tenham feito muitas coisas conosco, por mais que a gente tenha passado por muitas dores, muitas decepções e muitas feridas, nós não precisamos viver uma vida ruim, viver uma vida adoecida, uma vida machucada por conta do que fizeram conosco. Nós temos a responsabilidade de ressignificar, transformar, liberar as cargas, as dores, os bloqueios que essas feridas causaram na gente. Porque, do contrário, a gente vai ter uma vida péssima, uma vida triste, uma vida difícil, sempre culpando o que fizeram conosco. Mas, quando a gente resolve assumir a responsabilidade, eu escolho hoje ressignificar o que fizeram comigo, ressignificar o que eu vivi, ressignificar o que eu passei, porque eu sei que eu mereço uma vida bonita. Eu sei que eu mereço relações positivas, relações íntimas prazerosas. Eu sei que eu mereço tudo isso. Então, sim, se você é essa mulher que cansou de sentir pena de si mesma, se você é essa mulher que cansou de apresentar esse monte de sintomas, vem, por favor, no evento gratuito O Poder da Limpeza Uterina, que é lá que eu vou explicar para vocês o que fazer, qual é o passo a passo da limpeza uterina e como liberar estas feridas, esses bloqueios em nível mental, emocional e energético. Porque se você fica só no físico, você tá só
fazendo de uma forma superficial. E aí o seu sintoma vai voltar. Se você quer liberar o sintoma de forma profunda, vem pro poder da limpeza uterina. E aqui a Elisângela, maravilhosa, disse assim: eu sou aluna da turma atual e em pouco tempo meu ciclo já normalizou. Eu tava recebendo, todos os dias eu recebo algum relato de aluna, né? Que o ciclo estava irregular, que o ciclo não vinha, normalizou. E já me falaram que eu estou mais bonita. Por que que a gente fica mais bonita? Porque quando a gente destraumatiza, a nossa beleza emerge, o nosso magnetismo emerge, o nosso poder emerge. Vocês já viram fotos minhas do antes e depois, né? Assustador. Por quê, gente? Porque eu era totalmente fechada para a vida, totalmente fechada para os outros, porque eu tava cheia de feridas. E aí você entende que você fica até mesmo mais magnética, mais atraente, mais bonita depois que você libera a dor. E a vida não precisa ser pesada, a vida não precisa ser difícil, a vida não precisa ser um suplício, sabe? Não precisa. Então, tá feito o convite para você que entende que tem feridas aí, entende que tem dores aí não olhadas, não liberadas. Você aí que tem tensões, que tá com esse canal vaginal traumatizado, você que tá aí lutando há tanto tempo contra isso, eu quero te dizer que você respire, porque tem um caminho e eu quero te mostrar. Eu quero que você venha com a gente, tá cheio de alunas aqui conversando com vocês ao vivo. Por que que elas vêm? Porque elas sabem o quanto é potente, o quanto é intenso, tá? Quantos traumas eu superei? Exatamente. Por quê? Porque juntas a gente consegue ressignificar o que vivemos, o que foi vivido. A ardência é o mesmo princípio da dor. É o mesmo princípio da dor. A vulvodínia, aquele relato da Juliana que eu falei para vocês, da aluna, é a ardência, a dor e a ardência. Por quê? Porque tem trauma aí, tá? Então, precisamos desprogramar, destraumatizar essa região. E para isso a gente precisa de várias ferramentas. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de outras ferramentas que eu vou explicar para vocês lá no Poder da Limpeza Uterina quais são, ok? Então, lembrem, senhoritas, de fazerem inscrição e entrarem no grupo secreto, porque eu vou liberar várias coisas para vocês lá no grupo secreto também. Combinado? Combinado. E óbvio, chamem amigas, mulheres, irmãs que passam por isso, porque a gente sabe muito bem que tem muita mulher passando por esses perrengues e de verdade a gente não precisa viver dessa forma, certo? Quem tá aí no YouTube, fica aí que tem um depoimento de uma aluna no final que a gente vai deixar especialmente para vocês. Um grande beijo e até amanhã, viu? Olá, eu me chamo Letícia Pavande Lima, tenho 21 anos, moro na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e eu vinha há muitos anos já tendo bastante problemas no meu baixo ventre. Sempre que eu ficava menstruada eu tinha candidíase, até fora da menstruação também, mais de uma vez por mês. Fazia medicação, fazia tratamento, chegou a um ponto que já não estava mais adiantando. Sentia muita dor também na minha vagina. Não conseguia confiar nas pessoas para um relacionamento, né? E mesmo quando quando confio na hora, né, da relação, ou até mesmo na hora de um carinho, na hora de beijar, sentia muita dor, sentia muita raiva, uma coisa assim incontrolável. E eu tinha muito medo, antes de conhecer a iniciação, muito medo de me conhecer no meu feminino, me conhecer na minha energia feminina, porque eu não entendia muito bem como isso funcionava no meu corpo, né, no meu baixo ventre. Eu conheci a iniciação, conheci a Cássia através do Instagram,
no patrocinados ali, pulando os stories, apareceu uma publicação sobre a semana do Desbloqueando o Ventre. E eu comecei a assistir algumas lives, comecei a ver algumas publicações, conversei, né, com a minha família aqui em casa, fui mostrando que eu moro com minha irmã, moro com a minha mãe, e a gente, né, sempre falando sobre essas questões. E senti o chamado, senti que eu estava pronta, que não tinha mais por que, né, dizer não, porque não conhecer, não me conhecer, então resolvi dar essa chance de me abrir, né, para abrir a minha cura, para abrir a vida, para abrir a minha saúde. Tive muita dificuldade, tenho um pouco ainda em relação, né? A gente fala que a gente tá aberta, mas isso é uma coisa constante, porque no começo a gente pensa, eu me abri, então tudo vai acontecer, tudo vai ser muito rápido, a gente é muito ansiosa, né? Eu quero que a cura seja agora, e não, é um processo, todos os dias tu vai buscar, todos os dias tu vai tentar reprogramar, né, pra tu se sentir melhor, pra tu conhecer, saber a raiz do que tá acontecendo, o porquê desse sintoma, né? E eu sentia muita dificuldade de continuar, eu começava e parava, então eu tô fazendo aos poucos, tô respeitando o meu processo, porque a gente acaba se comparando muito, né, por que eu não consigo? Mas aos poucos a gente vai sabendo como que fica mais confortável pra gente, como que funciona no nosso corpo, né? Desde que eu comecei, antes mesmo de receber as pedras, eu não tive mais candidíase, foi assim, uma coisa incrível demais, assim, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse poder ficar sem candidíase. Não tive mais. Tô começando a entender o relacionamento de uma forma um pouco diferente, fora da objetificação, do objeto do que a mulher é, né, sexual. Não tive mais as dores, só se acontece alguma coisa assim, né, que ainda tô tentando trabalhar essa questão da raiz, do porquê da dor, a gente sabe, mas aos poucos a gente vai trabalhando. E não, na hora do carinho, na hora, né, de beijar, de se entregar, não sentir mais dores também. Tive bastante avanços em relação a me conhecer na minha energia feminina também, que eu nunca achei. Pra você ter uma noção, quando eu comecei, eu não me sentia na energia feminina, eu nem sabia que eu tinha energia feminina, né? Já eu tinha lido, já eu tinha ouvido falar, mas pra mim eu não era feminina. Porque a gente tem uma ideia, né, um pouco limitante sobre o que é ser mais feminina, né? O que é ter uma energia feminina. E eu não me sentia assim. Não me sentia, eu nunca achei que eu pudesse ser assim, né? Porque eu sempre fui, como é que falavam, mais moleca, né? E não me sentia dessa forma. E através da iniciação, realmente estou me descobrindo, estou me conhecendo no meu poder feminino e tá sendo uma coisa incrível demais. Eu sou muito, muito, muito grata por esse conhecimento, por a Cássia dar esse poder da gente, né, ir atrás da nossa cura, da gente buscar cada dia ser melhor pra gente mesma, pra poder externar melhor também. E nunca achei que eu pudesse não sentir dores, enfim. Tô muito feliz. Ainda estou no processo, né? Estou, né, acho que nem na metade ainda, digamos assim. E já sinto uma vontade imensa de continuar, né? Depois que acabar aqui o período, eu continuar também, porque é muito bom, é muito incrível, é uma coisa assim que te abre pra vida com um olhar diferente, sabe? É muito bom e agradeço demais. E pra finalizar, eu queria falar uma coisa pra você, Cássia, que a gente mora perto, né? Moro aqui no Rio Grande do Sul, você mora em Torres. Eu sempre tive uma vontade de colocar nas caixinhas de pergunta, de falar com você, mas eu ainda tenho, né, muitos medos, ainda tenho muitas inseguranças que, né, tô tentando trabalhar. E eu queria te dar uma ideia, talvez, né?
de fazer um encontro presencial. Não sei se isso já te passou pela cabeça, se isso é uma coisa seria possível, né? Claro, só uma ideia, mas de algum dia, quem sabe, se você fizesse, eu adoraria te conhecer. Eu acredito que todas as mulheres adorariam te conhecer. Enfim, um grande beijo. Mais uma vez, obrigada por tudo e confiar no meu processo e seguir em frente, que é isso aí.